quantas horas de sono por noite você acha que os humanos realmente precisam para funcionar bem? E, se não dormirmos muito, o que isso significa? Isso é como uma privação crônica do sono? Tipo, o que isso realmente faz ao corpo se não dormirmos o suficiente? Bem, então a primeira pergunta é: quanto sono as pessoas precisam? E é um pouco de. Há uma resposta geral porque, e eu digo isso porque, acredite ou não, existem algo chamado cronotipos. Realmente há genes que afetam o quanto de sono as pessoas precisam. E a maioria das pessoas, certo? A maioria das pessoas precisa de 7 a 9 horas de sono por noite. No entanto, vou fazer uma ressalva de que, Sim, você sabe, aquelas pessoas fora da curva que têm certos genes que os fazem não precisar tanto. E eles podem realmente funcionar bem com menos de 7 horas. Essa é a exceção, não a regra, certo? eles podem funcionar com menos, mas isso otimiza o corpo e a mente deles dormindo menos? É realmente interessante porque tem a ver com o ritmo circadiano deles. Este relógio de 24 horas em que nosso corpo está, e todas as nossas células, nosso metabolismo, nossa produção de neurotransmissores, nossa produção de hormônios, tudo e quando esse ritmo circadiano é interrompido, as coisas meio que saem do controle. O ritmo circadiano deles tem uma diferença fundamental. É um pouco diferente. E por causa disso, eles podem realmente ser mais saudáveis. Ou serem Sério? saudáveis com menos sono. Não sei muito sobre essa exceção, então não quero me concentrar nisso. Seria tipo como 1% da Eu população? não sei qual é a porcentagem. Não é muito, mas existe. E eu só quero reconhecer a sua existência porque, você sabe, há pessoas que ouvirão isso de 7 a 9 horas, e então há aquele 1 a 3% de pessoas que vão gritar e berrar sobre como eles não precisam disso. Sim, eu consigo com só 5 horas e fico bem. Mas talvez você consiga funcionar agora, mas poderá funcionar em 20, 30 anos? Essa é uma boa pergunta. E isso vai afetar seu corpo mais tarde porque você está privado de sono agora. Bem, se você pensar sobre o sono, quero dizer, é definitivamente um momento de rejuvenescimento, de reparação. Então, todos os nossos processos de reparo acontecem quando estamos dormindo. Seja reparando danos ao nosso DNA para nos prevenir de mutações que causam câncer, então são mutações oncogênicas. Seja reparando o nosso cérebro, limpando muita sujeira que se acumula no cérebro ao longo do dia. Essas são coisas que são como pequenas, tipo, pedaços de fragmentos de proteína e agregados. E então, quando dormimos, é como se limpássemos tudo isso. Existe um processo chamado sistema linfático que é ativado. E ele literalmente esguicha esse fluido linfático em todo o nosso cérebro, meio que como uma lavagem, como uma Sério? limpeza. E força fisicamente isso para fora através do sistema linfático. E é muito importante para prevenir o acúmulo de aglomerados de proteínas como a beta-amiloide, que está envolvida na doença de Alzheimer. E é por isso que o sono está tão inerentemente ligado às doenças neurodegenerativas, porque é um tempo de reparação, certo? Muitas coisas estão acontecendo com o cérebro, mas também com o seu metabolismo e pressão sanguínea. Sua pressão sanguínea se reajusta. Tudo se reajusta durante o sono. A digestão para de funcionar para que você possa fazer todos esses reparos. Então, se você pensar no seu corpo como meio que como um telefone, então, seu corpo é um telefone. E me diga, o que acontece se você não recarregar seu telefone à noite? Desliga. Ele morre. Não vai funcionar corretamente. Vai acabar morrendo e você não poderá usá-lo. Então é meio que a mesma coisa. Você precisa recarregar sua bateria quando está dormindo, e é isso que você faz. E isso inclui tudo, desde a função cerebral até a função das células imunológicas. Seu sistema imunológico também é reabastecido com o metabolismo. E isso é algo que eu acho que muitas pessoas não consideram. A maioria das pessoas, quando pensam em estarem privadas de sono, pensam em neblina cerebral. Eu estou tipo, não estou funcionando direito. Não estou pensando, você sabe, com minha máxima clareza. Mas eu não sei se a maioria das pessoas pensa na diabetes tipo 2 ou em síndrome metabólica. Isso é algo que eu sei porque eu também não pensava nisso. Eu certamente não estava pensando até me tornar uma nova mãe. E estava usando um monitor contínuo de glicose. É algo que você pode colocar no braço ou, no meu caso, coloquei na área abdominal. Ele mede continuamente os níveis de glicose no sangue. E claro, quando você se torna um novo pai ou mãe, você é privado de sono. Você mal dorme. Sim, especialmente uma mãe quando você está acordando para amamentar seu filho 3 vezes por noite. Quer dizer, você está tendo um sono muito fragmentado. E eu estava usando um monitor contínuo de glicose e foi muito revelador o que estava acontecendo com a regulação da minha glicose no sangue. Estava completamente descontrolada. O que estava acontecendo?
Então, meus níveis estavam parecendo pré-diabéticos. E isso que eu ainda estava comendo saudável, né? Eu estava comendo meus alimentos saudáveis, meus vegetais e meu salmão. E mirtilos também. Eu não estava tão fisicamente ativa como de costume, sabe? Especialmente o primeiro mês após ter um bebê. Mas vou chegar a algumas boas notícias em um minuto. Mas isso foi, sabe, para mim foi como... Foi tão louco ver meus níveis de glicose no sangue em jejum tão incrivelmente altos sem realmente mudar minha dieta. E, sabe, eu ainda estava meio fisicamente ativa. Eu estava fazendo caminhadas, tipo, mas eu não estava fazendo o de sempre, que era corrida. Eventualmente comecei a fazer treino HIIT. Mas então, o ponto aqui é que, na verdade, mesmo dormir de 1 a 3 horas a menos por noite durante 3 noites seguidas. Quero dizer, pense, quão comum é não dormir 1 hora a menos por noite durante 3 noites seguidas? É tão comum. Acontece comigo o tempo todo. O tempo todo. E há estudos que analisaram, bem, o que acontece com pessoas normais que não foram diagnosticadas com nenhum tipo de doença metabólica. O que acontece é que após 3 noites dormindo de 1 a 3 horas a menos por noite, o corpo não elimina a glicose corretamente. Então, os níveis de glicose no sangue permanecem elevados. Além disso, eles não estão produzindo insulina suficiente para baixar os níveis de glicose no sangue. E então você tem esse golpe duplo, quase parecendo resistente à insulina ou pré-diabético se você apenas olhasse os números. E novamente, isso é apenas por não dormir o suficiente por 3 noites seguidas. E nem é uma restrição total de sono, em que você tira 4 ou 5 horas de sono deles. São apenas 1 a 3 horas a menos. Então, isso realmente tem efeitos profundos sobre o metabolismo. E isso meio que se acumula. Então, há um efeito cumulativo. É chamado de dívida de sono, certo? Então, quando você dorme cada vez menos a cada noite, é como se você acumulasse essa dívida de sono. Você pode quitar essa dívida algum dia? Então, a boa notícia é que, acredite ou não, pelo menos em relação aos efeitos metabólicos e também aos efeitos cognitivos, exercícios podem ajudar a atenuar muito disso. Isso é o que eu também aprendi com a minha própria experiência pessoal. Você tem uma citação que dizia que até mesmo 1 hora a menos de sono por noite durante 3 noites pode perturbar como seu corpo processa açúcar e levar a uma leve resistência à insulina. Mas uma boa notícia aqui. O treino intervalado de alta intensidade pode quase reverter isso. Então, é possível dormir menos, mas treinar intensamente e reverter os efeitos negativos? Então, de acordo com a pesquisa, sim. E de acordo com meus próprios dados anedóticos, sim. E há razões para isso. Então, quando você está fazendo treinamento intervalado de alta intensidade, é quando está fazendo intervalos que são difíceis. Você está indo além do que normalmente faria se estivesse apenas correndo. Você está indo a 80, 85% da sua frequência cardíaca máxima. E está fazendo isso por um período de tempo que é um intervalo. E então você meio que tem um período de recuperação onde pega mais leve. Então você está fazendo muitos exercícios de alta intensidade, onde durante esse intervalo não consegue falar porque está se esforçando demais. Então esse é o verdadeiro teste aqui. O que acontece quando você está se exercitando muito assim é que está forçando seu sistema de energia a utilizar apenas glicose. E o que acontece é que você utiliza apenas glicose e produz um metabólito chamado lactato. E todo mundo pensava que o lactato, esse metabólito que você está fazendo quando está se esforçando, é isso. Sabe, resíduo, subproduto, não é útil. Acontece que está muito, muito errado. O lactato em si não é usado apenas por outros tecidos. Então, quando você está produzindo lactato, seus músculos estão produzindo lactato porque estão usando glicose. A razão pela qual eles estão usando glicose é porque seu corpo não consegue levar oxigênio para o músculo rapidamente o suficiente para usar oxigênio, como energia, basicamente. Então, basicamente, você está produzindo esse lactato e usando glicose em vez disso, certo? E o lactato, então, é transportado para o cérebro, coração e para o fígado. E não é usado apenas como uma fonte de energia energeticamente muito favorável. É também chamado de molécula sinalizadora. É como se o músculo se comunica com outras partes do corpo, inclusive retornando ao próprio músculo. E o que o lactato faz é sinalizar para as células: ei, faça mais disso ou faça menos disso. E o que ele faz para o músculo é que o músculo está dizendo: estou consumindo muita glicose aqui porque essa é a única energia que posso usar. Preciso encontrar uma maneira de conseguir mais disso. E assim o lactato sinaliza para o seu músculo para fazer transportadores de glicose, e mais deles aparecem. Os transportadores de glicose estão meio que abaixo da superfície do músculo, ou não estão permitindo a entrada de glicose o tempo todo. Mas quando o lactato aparece,
Eles vão para a superfície do músculo e simplesmente permitem que muito mais glicose entre. De onde eles estão obtendo essa glicose? Bem, a glicose vem da sua comida ou da gliconeogênese, o processo de fabricação de glicose a partir de outros materiais como o glicerol, por exemplo, ou aminoácidos. Mas está retirando isso de gordura visceral ou mais dos alimentos que você acabou de consumir? Normalmente é dos alimentos ou glicogênio, armazenado como glicogênio. Mas o ponto é que esses transportadores de glicose que chegam ao músculo permanecem lá por cerca de 48 horas. E então, toda a glicose que você está consumindo nos próximos 2 dias é absorvida pelo seu músculo de forma muito eficaz. E então o efeito líquido é que este treinamento intervalado de alta intensidade é remover essa glicose da sua corrente sanguínea e levá-la para seu músculo. E voltando à história do sono, e há vários estudos mostrando isso, pessoas que fazem treinamento intervalado de alta intensidade antes de estarem privadas de sono, ou fazem depois de estarem privadas de sono, não importa se você está fazendo dentro de uma janela de 48 horas ou algo assim. Dormindo menos, o que acontece é que sua regulação de glicose é reajustada, certo? Você está causando esse estresse no seu músculo para produzir mais esses transportadores, e assim a glicose é absorvida melhor. E também afeta a sinalização da insulina. Então, há muitas outras maneiras que isso acontece. Então, digamos que se eu sei que vou dormir menos esta noite, vale a pena dizer que vou fazer um treino intervalado de alta intensidade 6 horas antes ou pela manhã. E realmente me esforçar bastante por esses 30 a 45 minutos, sabendo que vou dormir menos e vou precisar estar bem no dia seguinte. Digamos que terei muitas reuniões e estivesse correndo por aí, viajando, e vou estar sofrendo de mudança de fuso horário. O que isso fará para sua mente ou seu corpo no dia seguinte? Então, esses estudos já foram realizados. E com relação ao metabolismo, sim, fazer isso antes, com certeza vai afetar. Agora, se você está falando sobre cognição e função cerebral, eu diria, infelizmente, você vai querer fazer isso no dia seguinte, após ter ficado sem dormir, antes da sua reunião. Você acorda privado de sono e depois que deve fazer? Logo depois. Sério? Sim, logo depois. Mas você já está exausto. Tipo, para onde estou indo? Esqueci minhas chaves. Tenho que voltar. Eu estou tipo, acorda. Eu vou dormir agora. Mas você tem 10 minutos? Porque é isso que foi mostrado. 10 minutos de treino intervalado de alta intensidade podem melhorar o fluxo sanguíneo para o cérebro, melhora a memória e a cognição. E levou apenas 10 minutos para fazer isso. Uau. Então talvez não os 30 minutos, mas 10 minutos. Não como CrossFit. Nada muito intenso. Como a coisa mais difícil que você geralmente faz quando está no seu auge. Mas tipo 10 minutos, certo? Por 10 minutos faça um pedal ou qualquer coisa. E faça por 10 minutos. Seja qual for seu programa. Eu faço o tempo todo. O tempo todo. Está sempre privada de sono. Bem, se eu estiver indo para a Flórida, Claro. moro na Sim. Califórnia e tenho que dar uma palestra às 8 da manhã, que são 5 da manhã no meu horário. E já estou privado de sono por causa da viagem, certo? Eu vou me levantar e fazer um treino logo pela manhã, antes da palestra, mesmo que já seja bem cedo para mim. Está cansada? Estou cansada e é a última coisa que quero fazer, mas são 10 minutos. Sério? Vou sentar e tomar um café por 10 minutos? Ou treinar, que vai ser melhor? Café parece melhor. Ambos. Eu tomo o café antes do exercício. Aquele café parece muito bom quando você está cansado. Então, quanto tempo dura? O efeito positivo disso? Se você está privado de sono na noite anterior, acorda. Tem muita coisa acontecendo, mas está cansado, precisa acordar e começar. Você faz um treino de estilo HIIT de 10, 15 minutos. Quanto tempo isso vai te fazer sentir acordado? Ou sentir-se atenta e ligeira? Quanto tempo esse efeito duraria? Provavelmente depende de muitos outros fatores também. Vou te dizer isso. Você mencionou fazer o treino HIIT no dia anterior à sua ida, em que sabe que vai estar privado de sono, certo? Vai se cansar e depois ainda ficará cansada. Mas sabe de uma coisa? De certa forma, eu tô falando tipo, eu falei sobre fazer isso bem antes da sua reunião, ou do seu podcast, ou seja o que for. Você tem que estar preparado, certo? Principalmente porque é quando você realmente é o ápice, certo? Mas eu vou dizer isso. Mas sim, se você fizer antes, você ainda obtém benefícios cerebrais, porque, novamente, voltando ao lactato. Para produzir lactato, você precisa trabalhar duro. Você precisa estar a 85% da sua frequência cardíaca máxima e fazer isso por 10, 20, 30 minutos, certo? Quanto mais você faz, maior é o efeito dependente da dose. Esse lactato vai para o cérebro. Na verdade, o cérebro é um dos maiores consumidores dele. Isso aumenta algo no cérebro chamado fator neurotrófico derivado do cérebro, BDNF. E isso é algo que vai te ajudar. É algo que aumenta o crescimento de novos neurônios no hipocampo.
aumenta as conexões entre os neurônios, certo? Então realmente vai ajudar com a memória de longo prazo e a memória de curto prazo também. Isso também melhora algo chamado neuroplasticidade. Ou seja, é a capacidade do seu cérebro se adaptar a um ambiente em mudança, certo? E isso é muito importante. Os próprios alimentos que estamos consumindo estão reconfigurando nossos cérebros, afastando-nos de tomar melhores decisões.